Hoje nós vamos conversar com a professora, pedagoga e neuropsicopedagoga Ana Regina Fernandes Carrenho. Ela é idealizadora de um evento muito especial que acontece amanhã, mas além de falarmos sobre essa iniciativa, vamos conversar também sobre os desafios e necessidades das pessoas idosas, um público que muitas vezes é invisibilizado, mas que merece atenção, respeito e, acima de tudo, voz e vez. Dona Ana, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito bom dia para você, para todos, e eu que agradeço a oportunidade de vir falar em seu programa. Dona Ana, vamos começar com o tema central do evento de amanhã, né? Envelhecer com voz e vez. De onde veio esse nome, o que ele significa, o que representa aí para a senhora que está realizando e também para quem vai acompanhar? Esse evento é uma comemoração ao Dia dos Avós, que é no dia 27, domingo. Nós decidimos comemorar de forma a continuar com aquilo que o pessoal precisa saber, que ele tem vez e que ele tem voz. Isso significa que vamos mostrar ali ao público que os idosos têm direitos, sim, que muitas vezes passam desapercebidos. Eles muitas vezes não conseguem saber todos os direitos que têm. Estão lá no Estatuto do Idoso, mas muitas vezes eles apenas sabem que têm direito na fila de prioridade na fila. Nas vagas de estacionamento, tem né? direito às vagas. E o restante, em relação à saúde, em relação à sua segurança, não só física como financeira, passam assim passam batido, como se diz. Quais são as dores e os desafios mais recorrentes entre os seus alunos ou pacientes idosos? Eles apresentam um quadro assim, geralmente eu posso dizer que é comum. Eles começam a se isolar, eles começam a reclamar que estão esquecendo, que a memória está fraca. E muitas vezes a gente percebe que, apesar dos esforços da família, eles tendem a se isolar. Parece que é uma coisa bastante comum que acontece. Eles começam a ter receio de sair, eles começam a se preocupar com o que vão encontrar na rua. E em relação à memória, muitas vezes eles não estão perdendo a memória pela memória. Eles começam a perder a atenção. Então, quando eles falam, esqueci as chaves, eu estou sem memória. Na verdade, ele não prestou atenção onde colocou as chaves. E a atenção é fundamental para que a memória possa trabalhar. Isso é uma coisa muito comum, né? A gente tem falado isso, que muita gente fala, eu tô sem memória, eu não lembro nada. Mas, como a senhora disse, isso até em pessoas mais jovens também. O foco, ou melhor, o problema hoje em dia é a falta de foco, a falta de atenção, né? Exatamente. E por que isso está acontecendo cada vez com pessoas mais jovens? Porque o mundo da distração é muito grande. A telinha tira a atenção da pessoa. A pessoa está guardando a chave, por exemplo, é jovem, está chegando da rua, guarda a chave, mas ela está preocupada em ver a resposta do WhatsApp, olhar o Facebook, olhar o Instagram, e isso daí tirou dela o foco de onde ela colocou as chaves. Imagine uma pessoa idosa que já não tem o foco tão direcionado, fazendo a mesma coisa. É muito mais grave. Daí começam a aparecer as demências, as doenças neurológicas, e é por isso que a prevenção é tão importante. A senhora falou sobre a questão do isolamento, né? Tem estudos que mostram que os idosos que ficam isolados, eles têm uma tendência maior, inclusive, a ter depressão. Mas quando a gente fala não só no isolamento, existe não é um tratamento, mas uma prevenção, por exemplo, um aprendizado contínuo é uma ferramenta para a autonomia e para quem está na terceira idade? Sim, todo aprendizado leva o cérebro a se exercitar, e o cérebro precisa de estímulo contínuo.
A depressão, assim como a ansiedade também, ambos interferem muito na memória, interferem em todos os processos cognitivos, porque o cérebro é uma máquina composta de várias partes. Então, a atenção e a memória são as partes que mais aparecem. E quando a pessoa começa a se isolar, realmente podemos desconfiar de um processo de depressão. É bastante comum e o exercício contínuo leva a pessoa a esquecer aquela depressão, vamos dizer, né? A esquecer, porque ela tem um desafio a cumprir. E o cérebro quer ser desafiado, mesmo jovens. Quando se fala em ativar as funções cognitivas, se fala também naquele exercício contínuo. As pessoas que, apesar da idade, continuam com a sua profissão, continuam fazendo, mesmo que elas diminuam um pouco, elas continuam exercendo, são pessoas que vão ter menos condições de ter depressão, de se isolarem, porque estão exercendo aquilo que a vida inteira fizeram. E o cérebro está esperando esse exercício. Tem também a questão do se sentir útil. Também passa por aí. A família, muitas vezes, pensa que está protegendo o idoso. Não faça isso, isso daí não é tão bom para você. Para que você... Ou você está cansado, né? Descansa. Exatamente. Você já se aposentou, para que se exercitar tanto? Para que fazer tanto? E isso acaba prejudicando a saúde mental, acaba prejudicando o idoso. A senhora que trabalha como neuropsicopedagoga atende todas as idades. Sim. Existem trabalhos específicos para idosos? E como que é realizado isso, por exemplo, na oficina do cérebro? Nós temos um programa chamado Oficina do Cérebro, que trata de atividades específicas, né, para memória, atenção. Nós fazemos uma avaliação do idoso, assim como fazemos da criança. E existem tratamentos específicos para a criança, cuja a grande conversa dos pais, né, a grande queixa, é que não para quieto, é desatento, e realmente a falta de atenção na criança é bastante comum. No idoso também, mas nós temos tratamentos distintos, nós temos materiais distintos e a aula funciona assim, tanto para criança como para adulto. Existe uma forma de trabalhar genericamente o cérebro, trabalhar as atividades de forma a contemplar todas as funções cognitivas no primeiro momento. Na segunda meia hora, nós trabalhamos o problema específico, aquela que é a queixa da criança ou do idoso. E o terceiro momento, tanto para a criança como para o idoso, nós oferecemos um tratamento específico, mais lúdico. Então, são feitas de formas diferentes, né? Identificados os problemas, nós trabalhamos de forma adequada para a criança e para o adulto. No caso dos idosos, manter a leitura em dia, fazer palavras cruzadas, outros exercícios que exijam do cérebro, né? Tem o sudoku, alguma coisa assim, outros parecidos, eles também ajudam? Todos os exercícios que envolvem desafios mentais são importantíssimos. Jogos também, né? Dominó, outros jogos também que são... Hoje em dia, né, as crianças não estão mais... Algumas não estão mais tendo contato. O Jonathan até botou o fone, que acho que o Jonathan quer falar. Você animou agora. Animei. Não, mas é verdade. Eu frequento algumas instituições de filantrópicas e afins, né? Cuidado com autistas, até mesmo com idosos, e eles falam sobre isso. A estimulação cognitiva através de jogos lúdicos, jogos de tabuleiro, dominó, uno, e também até o momento da escuta é essencial para que os idosos possam estimular essa questão da lembrança, da memória, da atenção, da concentração. Acho maravilhoso. Exatamente. As crianças hoje, além de não conhecerem muitos desses jogos, das brincadeiras, a amarelinha, olha que coisa espetacular. Vai trabalhar também as funções motoras, né? E a criança muitas vezes não conhece. O idoso, quando se depara com um jogo que ele conhece, que ele jogava, ele fica numa felicidade muito grande.
aprende é um resgate para ele. Então, ele está trabalhando a memória e, ao mesmo tempo, ele está estimulando o cérebro a trabalhar, a se tornar ativo, a resolver aquele problema que o jogo propõe. Dona Ana, o Jonathan falou sobre a escuta, né? A gente muitas vezes ouve assim, meu pai, minha mãe, ou minha avó, meu avô, enfim, eles contam sempre as mesmas histórias, esquece que contou as mesmas histórias. Até uma dúvida minha, né, como dentro da comunicação, quando a gente está ouvindo essa história e a gente, além de mostrar interesse, a gente faz perguntas, né, sobre o assunto, faz alguma pergunta sobre algum detalhe daquela situação, né, que a pessoa idosa está contando, isso estimula também a pessoa a ter que lembrar de mais coisas, estimula a memória? Eu acredito que tudo que você possa fazer a pessoa pensar vai estimular. Assim também, ela está contando pela 28ª vez o mesmo fato. E você também vai servir para você avaliar o quanto ela está esquecendo. Muitas vezes os idosos contam a mesma história e quando você pergunta um detalhe, ele às vezes se atrapalha, conta diferente, às vezes ele volta a contar como fez da primeira vez. É bastante interessante para servir como avaliação. É muito importante você ouvir, não criticar, porque não depende dele. A memória é dividida em 3 etapas e essa etapa da memória episódica, né, é bastante difícil para ele. E aí muita gente pergunta, mas como que ele lembra com os mínimos detalhes quando ele era criança, quando ele era jovem? Fatos que aconteceram há 70 anos são lembrados perfeitamente, porque isso está armazenado lá na memória. E o que ele está vivendo no momento, muitas vezes não consegue entrar para a memória dele. Então, por isso, ele repete várias vezes a mesma história. E isso pode ser um sinal também que talvez precise de uma ajuda, precisa procurar um médico, né? Sim, é bastante característico das demências, né? Fala, Alzheimer. Alzheimer é apenas uma das demências, sim, é a mais sim. conhecida, né? A gente entrevistou o Dr. Marcos Vinícius Branco de Oliveira há uns 2 meses, mais ou menos, tem essa entrevista no YouTube, ele falou bastante sobre o Alzheimer e esclareceu nessas diferenças das demências. E para a gente voltar no assunto do evento de amanhã, ele vai trazer 2 palestras muito importantes. Sim, sim. Uma palestra sobre os direitos das pessoas idosas e outra sobre como evitar golpes virtuais. Como surgiu essa ideia e por que esses temas foram escolhidos? Quando nós conversamos com os idosos ou com os familiares que acompanham os idosos até a oficina do cérebro, nós percebemos que existe uma preocupação muito grande, porque o idoso muitas vezes não conhece todos os seus direitos. Então, nós pensamos primeiramente em oferecer a palestra que vai ser dada por uma advogada, a doutora Viviane Guedes. E aí a outra preocupação, tanto da família como às vezes do próprio idoso, são os golpes. Eles narram, olha, minha vizinha perdeu tanto dinheiro, ou meu tio, quando é alguém que acompanha o idoso. Então, nós pensamos, vamos trabalhar também essa questão de golpes com alguém que trabalha com isso, com alguém que sabe como trabalhar com isso, com os idosos, que é o capitão Carlos Henrique Rovina. Ele é capitão da Polícia Militar e ele que vai falar não só sobre os golpes que são aplicados preferencialmente sobre os idosos, porque a pessoa idosa muitas vezes não tem o conhecimento da tecnologia. E tem muito dinheiro às vezes guardado, Exato. porque ela fez uma poupança a vida inteira, ela se preocupou, né, com a velhice, como que ela ia lidar com isso, e aí acaba sendo as vítimas preferenciais aí de quem é golpista, de quem não tem escrúpulo nenhum, né? Na realidade, eles não querem o jovem porque o jovem está gastando dinheiro. Ele ainda não tem condições de poupar. E está por dentro das tecnologias, né? Exatamente, isso é muito importante também. Vamos falar sobre, então, o horário, como a pessoa faz para participar? Exatamente, nós vamos começar a receber os convidados amanhã a partir das 9 horas e a pessoa pode se inscrever também ainda hoje pelo WhatsApp 998148123. Repete para a gente, por gentileza. Rua América do Sul 251 e o telefone, o WhatsApp para a pessoa se inscrever é 998148123.
Eu tô mostrando aqui, ó, quem tá acompanhando a gente pelo Facebook e YouTube. Será que dá para ler, Jonathan? Tá focado? Peraí, tá dando mais ou menos para ler. Eu vou repetir aqui, ó. O WhatsApp é o 18 99814 8123, vai ser lá na rua América do Sul, 251, é ali pertinho da Cucy, não é? Exato. Pertinho da Cucy da Cristiano. É entre a Cucy e a Cruzeiro do Sul. É no meio do quarteirão, virando ali onde tem o posto Cisne Branco, fica do lado direito, bem no meio do quarteirão. Lembrando, né, que a dona Ana falou para mim que essa oficina não é só para idosos, quem cuida de idosos, quem lida com idosos, também é importante ter essas informações. Às vezes a pessoa tá, né, debilitada fisicamente, não consegue ir até lá, mas é importante que alguém vá até para entender melhor esse contexto. Exatamente. Né? Esse convite se estende a todos que têm interesse no tema, seja porque é idoso, seja porque está ao lado do idoso, seja cuidador. Lembrando que esse evento é de graça, amanhã de manhã, você que está ouvindo a gente, aproveite. A gente fala muito isso aqui, a gente reforça quando é de graça, porque as pessoas tendem a falar, é tudo muito caro, isso não é para mim, não tenho acesso. Vai lá, ouça as palestras, tenho certeza que são conhecimentos riquíssimos que vão ajudar muito quem precisa, né? Exato, e além disso, nós vamos fazer sorteio, não só de brindes da Oficina do Cérebro, como da Universidade Cruzeiro do Sul. Dentre esses brindes, nós vamos sortear 2 bolsas da Oficina do Cérebro. Dona Ana, mais uma vez, muito obrigada por trazer esse olhar humano, por realizar esse evento tão necessário, que mais pessoas possam participar, que várias pessoas participem e volte aqui mais vezes quando tiver outros eventos como esse tão importantes. Eu que agradeço a oportunidade a todos e desejo que o pessoal que esteja interessado possa comparecer. Muito obrigada.